Bora começar. Hoje a gente vai falar de 5 passos para crescer, conquistar e prosperar. Crescer é bom, só que às vezes dói e nem sempre é confortável. Conquistar é maravilhoso, porque dá a sensação de que todo o nosso esforço valeu a pena, né? E não é só uma sensação, realmente, todo esforço vale a pena. E depois que a gente conquista, né, a gente sai daquela zona de ficar só correndo atrás de algo para cobrir os buracos, né? A gente conquista e aí a gente consegue trabalhar a nossa mente para prosperar. E isso é muito bom, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que os servos deles, muito deles eram prósperos. Na palavra de Deus, eu acho que o único que eu lembro que não era próspero de financeiro, tá? Mas era próspero da presença de Deus, né? E também da presença de Deus realmente, que era o Jeremias, né? Porque Deus falava com ele, né? Mas Jeremias, ele foi aí um servo que realmente foi destinado, ele a gente pode dizer que ele foi um predestinado para fazer o que ele precisava fazer. Mas tirando ele, não me vem assim na mente pessoas que serviam a Deus, né, e tinham que ser pobres miseráveis. Enfim, e eu quero trazer aqui hoje fazendo meu devocional, essa palavra, ela veio para mim e, de alguma forma, me fez querer, desejar trazer essa meditação para vocês. Não vai ser uma meditação como uma mensagem, né, só bíblica, mas trazendo para o nosso negócio. Até porque, quando eu olho o empreendedorismo, não sei se vocês são assim, mas quando eu olho o empreendedorismo, eu vejo que ele tem muito a ver com o seguir a Deus, no sentido de que não vai ser gostosinho sempre, não vai ser fácil sempre. Porém, as conquistas que a gente tem, quando a gente serve ao Senhor de todo o coração e acredita que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, e a gente sabe que é por algo muito maior, então se a gente estiver atravessando por algo hoje, é por algo maior que a gente acredita e realmente crê, e a palavra de Deus diz que a gente vai alcançar. O empreendedorismo, na minha visão, ele é a mesma coisa. Por quê? Porque é desafiador. No início, quando a gente começa, a gente tá com aquela bala toda, igual o primeiro amor lá com Jesus, né? E aí, depois fica mais ou menos, porque começa a vir umas lutas, umas provações, no caso do empreendedorismo, não, umas faltas de resposta, né? Só que quando a gente vence essa barreira, o que acontece? Você vê o quê? Muitas pessoas prósperas, bem de vida, né? Onde o dinheiro não é mais o problema dela, né? Pode ter outro? Pode, mas o dinheiro não vai ser mais o problema dela. E aí, a nossa aula hoje, que vai falar sobre crescer, conquistar e prosperar, a gente vai basear ela lá em Josué, filho de Elisama. Josué 1:3. E nessa palavra de Josué, eu vou querer ler aqui só para a gente entender, porque a gente vai pegar o contexto dessa parte, né? Para trazer para o nosso negócio e como aplicar isso na nossa vida e no nosso negócio. Então, quando a gente vai lá em Josué 3, diz assim: todo lugar que você pisar, a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra aos heteus e até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso ter. Ninguém te ninguém se susterá, ou seja, ninguém vai parar Josué, né? Diante de ti, ninguém vai ficar diante dele todos os dias da sua vida, como fui com Moisés. Ou seja, o Senhor vai ser todos os dias da vida de Josué com ele, assim como foi com Moisés. Assim serei contigo. Isso é o Senhor falando para Josué que seria com ele. Não te deixarei, nem te desampararei. Tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro da lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme. Em algumas versões vai falar, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Palavra abençoada, né? Dá um refrigério na nossa alma quando a gente lê algo assim. Só que a gente vai agora desfragmentar alguns pontos dessa palavra e trazer para o nosso negócio. Então, a palavra que é base, né, que eu quero que vocês reflitam e meditam é: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ou seja, existe uma promessa, ok, a gente já entendeu isso. Deus falou que ia dar essa terra.
Muitas vezes, no nosso negócio, a gente sabe que a gente tem uma palavra, a gente sabe que a gente tem um negócio, a gente sabe que esse negócio é bom, porque a gente tem provas disso, né? Mas o que faz a gente, né, não conquistar? E para você ter noção, eu não sei se vocês sabem, mas aquele povo e Josué, eles não conquistaram 100% da terra prometida. Eles conquistaram 1/3, porque só 1/3 daquela terra toda foi a parte que eles conseguiram colocar os pés deles. E às vezes a gente quer conquistar lugares sem ir até lá. Às vezes a gente quer conquistar lugares sem colocar plantas nos nossos pés. E aí a gente repete, mas o Senhor falou aonde? E às vezes a gente está no mesmo lugar, inserido no mesmo lugar, e você quer que tudo de maravilhoso aconteça. A mentalidade é a mesma, a falta de ação é a mesma, é tudo mesmo, mas a gente quer que o Senhor faça alguma coisa. E o que me chama muito a atenção é que Deus falou que está com Josué. Sim, Deus está com Josué. Deus falou que ninguém, meio que eu, meu filho, não vai ter ninguém na minha frente. Eu vou. Tipo, ele falou que ia dar. A terra falou que ia dar. Quantas vezes a gente tem a promessa de Deus que Deus vai nos trazer algo e vai nos dar algo? Várias vezes. Agora, isso quer dizer que não vai ter nenhum obstáculo, nenhum desafio na nossa frente? Nossa, mas Deus... Eu fiz uma pergunta um tempo desse para Deus, falei, Senhor, por que não deu certo? Eu orei, Senhor, sabe aquelas vezes que chega assim, a gente tem que ser muito sincero com Deus? Mas assim, o que aconteceu? E eu olhava para os meus produtos, né, na época que eu fechei a loja, eu falei assim, meu Deus, eu te orei, eu botei nas suas mãos, por que não deu certo? O Espírito Santo falou assim, filha, fez parte do processo. E às vezes Deus está levando a gente por um caminho onde tem que haver um processo, porque a gente não está preparado, só que a gente acha que a gente já tem que estar lá no auge. Eu comecei agora, eu tenho que estar lá no auge, eu tenho que estar fluindo. Mesmo sem fazer... Gente, espera aí que a Alexia está falando aqui. Alexia, desliga. A Alexia falando no meio da minha aula, sozinha. Então, assim, às vezes a gente acha que a gente está agindo tudo tranquilo. Então, Deus falou, vos darei, ou seja, ele falou que ia dar. Ele disse, ninguém te susterá diante de ti, ou seja, ninguém ia ficar diante de Josué. Então, somente, só que aí eu falei assim, caraca, se Deus falou que ia me dar, disse que ninguém ia ficar na minha frente. E agora eu tenho que me esforçar e ter bom ânimo? Peraí. Quando a gente tem que fazer o esforço, é algo que não vai ser fácil, certo? E se eu também tenho que ficar animada, é porque vai acontecer coisas que vão me desanimar. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que mesmo quando Deus promete a gente já sabe que ele está com a gente já sabe que o nosso negócio é bom. Agora, ele não prometeu que a gente não vai ter não na cara. Ou então, até às vezes, é falta de não. Ele não prometeu que a gente vai receber sim de todo mundo, seja no nosso ou em qualquer negócio da vida. Agora, a gente acha que se muitas vezes o Senhor abrir uma porta, né, e que o negócio é bom, nossa, por que a gente vê tanta gente? A gente vê do seminário tantas pessoas tendo sucesso, tantas pessoas ganhando muito dinheiro. Quem disse que essas pessoas não tiveram desafio, gente? Quem disse? Aí a gente, com todas as vezes que a gente vai para a palavra, e a gente vai ver isso no decorrer da aula, a gente percebe que os servos do Senhor, sua maioria, todo mundo teve dificuldade, todo mundo teve que lutar guerras, e guerras literalmente falando. Porque Josué teve muro que teve que cair. Josué, logo na primeira parte, falou assim, ó, Deus falou, Moisés, meu servo, morreu, tu vai cuidar desse povo, e a primeira ação do dia tu vai pegar esse povo e fazer atravessar esse rio. Mas só que você não vai esperar o rio se abrir para poder atravessar, não, meu filho. Você vai pegar esse povo, o povo vai botar o pezinho na água, e aí depois que esse rio vai abrir. Então, assim, você tem noção da responsabilidade que é? Primeiro que era muita gente, se eu não me engano, acho que mais de 2 milhões de pessoas, alguma coisa assim. Então, você imagina, primeiro ele já tinha perdido o líder dele, né? E segundo que ele estava com todo esse abacaxi na mão, para poder resolver. Deus falou que ia dar a terra, e Deus falou que ia estar com ele. Só que mesmo assim, Deus falou, seja forte e corajoso, tenha bom ânimo. Ou seja, o bicho vai pegar, tu vai precisar disso. Então, primeira lição do dia, ou da noite, porque a gente está à noite aqui, seja forte e corajosa. Por quê? Porque isso não quer dizer que você não vai ter desafio para poder seguir adiante, seja no nosso negócio, seja na nossa vida, ou seja em qualquer outro negócio, ou seja no seu trabalho. Existem muitas pessoas que trabalham de CLT, trabalham em outras coisas, trabalha como empreendedor e também trabalha fora e tem desafios tanto quanto. A única diferença é que nos nossos desafios, quando a gente empreende, a gente está no desafio para a gente, para conquistar os nossos sonhos e não só realizar os sonhos dos outros. Porque a gente está acostumada e crescemos acreditando que a gente precisa trabalhar para os outros para poder, no quinto dia útil, a gente ter. Não tinha exatamente. Não tinha celular, não tinha nada. Então, assim, a gente está adestrado, né? Vamos dizer assim, a crescer, meu filho, arruma um emprego, carteira assinada, e aí você ganha R$1.500, e você tem que se virar na vida. Ou seja, no momento estamos em 2025, fevereiro de 2025, a pessoa já não está podendo comprar ovo. A pessoa não está podendo comprar café.
A pessoa, não tá, agora só porque o alho tá chegando a R$ 40 o quilo. Então, assim, que lasqueira é essa? Agora, quando a gente fala do empreender, de você escalar os seus ganhos, de você criar renda, de você começar a fazer as suas aplicações, né? Investir. Aí fala, ai, gente, é muito difícil. Nossa, vou ter que lutar com o gigante. Ai, vou ter que me esforçar, vou ter bom ânimo. Sabe por quê? Porque quando a gente trabalha pra gente tem que trabalhar de verdade. E muitas vezes, quando a gente trabalha pros outros, a gente até trabalha. Só que às vezes você faz corpo mole só esperando a hora passar para poder só cumprir o horário e meter o pé. Então, fica aí a reflexão. Deus vai com a gente? Vai com a gente. Ele vai estar com a gente. Vai tirar muita coisa, porque a gente poderia estar passando por muita coisa, né? E às vezes é o Senhor que dá livramento. Vai, mas Ele quer que a gente tenha bom ânimo. E isso serve para a gente nos dias de hoje também. Então, o primeiro ponto, né? Para poder a gente crescer, para poder a gente conquistar e para poder a gente prosperar, a gente tem que ter esforço, sim. Eu não sei por que cargas d'água alguém inventou e iludiu que a pessoa não tem que trabalhar. Gente, a única pessoa... Eu ia falar um negócio aqui, mas enfim, vou falar. Mesmo as pessoas que hoje trabalham vendendo o seu corpo, tem um tipo de trabalho, tem que fazer alguma coisa, para você ter noção. Então, assim, eu não sei por que as pessoas acham que é fácil ganhar dinheiro caindo do céu sem ter nenhum esforço. Sem ter que pegar um telefone para falar do seu negócio, ou fazer um vídeo, ou oferecer, ou montar um grupo, ou fazer um bazar, ou chamar alguém para uma sessão, ou para uma aula de auto-make, porque tudo isso parece muito desafiador e muito pesado para mim. Porque venderam uma ideia de que o mundo tem que ser tudo tranquilo, calmo e sereno. A pessoa não precisa ter esforço. Enquanto lá atrás, mesmo Deus estando com Josué, mesmo ele falando que ninguém ia ficar na frente dele, esforça, meu filho, tenha bom ânimo. E o legal é que do capítulo 6 até o capítulo 9, ele fala 3 vezes. Você imagina o Senhor falando contigo, mesmo assim ele fala 3 vezes. Esforça-te, tenha bom ânimo. Esforça-te, tenha bom ânimo. Esforça-te. Então, assim, cara, vamos parar de fazer o corpo mole. Eu tô falando isso, gente, pra mim, tá? Porque eu fiz essa aula aqui e eu comecei hoje com o meu devocional olhando isso daqui. Eu falei, caraca, Deus, entendi agora. Sabe aquele menininho do Raça Negra? Entendi agora. É tipo isso. Então, assim, a gente precisa entender que o esforço, ele faz parte do nosso processo. Então, para a vida, a gente entende o quê? Que o esforço, na vida, o sucesso não vem só da noite para o dia. A gente precisa o quê? A gente precisa trabalhar. Deixa eu aumentar aqui, que eu acho que você não deve estar vendo nada. A gente precisa trabalhar, criança precisa estudar e a gente precisa agir. Mesmo quem trabalha fora, por exemplo, tem que lavar louça, tem que arrumar casa, tem que lavar roupa, tem que fazer comida. A gente precisa fazer, o nosso corpo ele foi projetado justamente para isso. E a gente precisa fazer isso mesmo quando a gente não sente vontade. Só que a gente também acha que, só vou falar, não tô com vontade. Tô com vontade. As únicas vezes que a gente pode não fazer as coisas quando não sente vontade é quando você é muito rico e tem alguém para fazer para você. Agora, se tu for pobre ainda, você vai ter que fazer sem vontade. Não herdou nada, vai ter que fazer sem vontade. Essa é a verdade nua e crua. Eu sinto muito te abrir os olhos e te dizer isso. Enquanto você ainda for pobre, você ainda vai ter que levantar e fazer as coisas para você. E Deus é tão bom que tem coisas que mesmo a pessoa tendo muito dinheiro não vai poder fazer para ela. Que é ir academia, por exemplo. Você pode ter o dinheiro que for, é você que tem que ir. Cuidar do seu corpo. Se você não for, meu filho. Já viu aquele povo que fala assim, nossa, malha por mim também. Não tem jeito, é tu mesmo que tem que ir. Que é você que tem que cuidar do seu corpo. Nos negócios, então o que a gente precisa? Qual é o esforço do nosso negócio? Fazer contato, apresentar o produto, criar um conteúdo, porque às vezes você fala assim, mas criar conteúdo dá muito trabalho. Não dá muito trabalho, ele faz parte do seu trabalho. Porque hoje, vamos contar aqui, de 10 estão no WhatsApp, 10 estão no telefone, 10 estão no Instagram, 10 estão com esse daqui, de 10 tem no telefone, praticamente. Então as pessoas estão com isso daqui, o tempo inteiro na mão. Então, é a maior rua, a rua mais movimentada que a gente tem vai ser essa daqui. Então, o nosso esforço a gente vai ter que ter. Vamos ter que contactar, vamos ter que apresentar, vamos ter que criar conteúdo, vamos ter que persistir nas vendas. Tudo isso é uma ação contínua. Então, assim, se a gente não entender que vai ter que ser assim, a gente sempre vai ficar na mesma, né? E na mesma, quando a gente fala na mediocridade do que a gente está acostumado a viver. Só que aí chega um tempo que a gente fala assim, mas essa vida, eu queria uma coisa assim, eu queria não sei o quê. Não rola, porque a gente não faz nada diferente, a gente não faz mais. Né? A gente quer mais, mas não age mais, né? Muitas vezes, ao invés até de agir mais, a gente desacelera mais. Então, continue, porque o esforço, ele é divino, tá? Ele é divino. Continue, porque não é pecado se esforçar. Claro que a gente não vai se matar, mas o esforço, ele é algo que o Senhor nos dá, e eu fico pensando assim, cara, que bom que a gente tem saúde para isso, né? E aí, essas perguntinhas para reflexão, se vocês quiserem anotar, para depois vocês refletirem, né? Então, a pergunta com relação ao esforço é, você está se esforçando como se já tivesse uma vitória garantida? Porque sabe o que acontece? Às vezes, a gente não faz ação, a gente não se esforça, porque a gente já pensa que já sabe do resultado. Não vou fazer isso aqui não, porque eu acho que fulano não vai querer. Não vou convidar não, porque eu acho que fulano não vai aceitar. Como eu estava dizendo, eu estou falando isso para mim também, tá?
E a gente não age porque a gente já acha que sabe da resposta. Então, se você está se esforçando como se já tivesse... Eu quero saber se você já está se esforçando como se já tivesse a vitória garantida. Fica essa perguntinha aí para reflexão. O segundo ponto é o ânimo, né? Então, Deus fala lá que a gente precisa ter o nosso esforço e a gente precisa ter o ânimo. E, às vezes, a gente está se esforçando. Você já viu aquele pessoal que atende? Boa tarde. Meu nome é desse. Se quiser ajuda, se eu chamar. Quando a gente olha para essa pessoa, fala assim, mas essa pessoa não está conseguindo nem se ajudar, gente. Quanto mais me ajudar, primeiro ela tem que se ajudar para depois ela me ajudar. Então, assim, por quê? Pessoa sem ânimo, apática, sem sal, sossa, insípida, como diz a palavra. Então, assim, a gente precisa ter ânimo. Eu lembro que uma vez eu fechei um consórcio, gravando um áudio, sorrindo no espelho, assim, ó. Só que, Daisy, até aí tudo bem. O problema era, eu tava com uma dor de garganta, meu ouvido tava doendo. Só que se eu gravasse o áudio assim, eu sei que ia sair uma... Eu precisava de empolgação. Então, eu olhei para o espelho e ficava gravando os áudios assim, ó, rindo, sorrindo, porque a entonação de voz é diferente quando você grava um áudio sorrindo. Pode fazer o teste aí e depois me conta. Então, assim, sem ânimo, ninguém convence ninguém. A gente precisa ter ânimo para continuar. Agora, por que o esforço vem primeiro do que o ânimo? Porque se a gente for esperar o ânimo para se esforçar, a gente não vai se esforçar nunca, a gente não vai agir nunca. Porque a questão do ânimo, normalmente o ânimo vem quando a gente começa a ter um resultado. E o resultado, ele só vem quando a gente começa a ter o esforço da ação. Então, por isso que o ânimo, ele fica em segundo. Por quê? Porque primeiro eu tenho que agir. Quando eu ajo, eu tenho resultado, mediante o meu resultado, eu fico animado. Então, eu não espero ficar animado para poder eu me esforçar. Eu me esforço e aí eu fico animado. Então, esforça-te e tenha bom ânimo. Por isso que Deus falou lá para Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. Então, primeiro, meu filho, tu se esforça, porque aí tu vai dar bom lá para você e aí tu vai continuar animado. Então, não fica esperando primeiro o ânimo vir, não tô afim de sair dessa cama hoje. Gente, às vezes eu também não tô. Boa noite, Cida. Mas a gente tem que sair. E depois que a gente sai, eu não sei se vocês são assim, tem que fazer uma coisa que não tá muito querendo fazer, mas depois que vai falar, ainda bem, nossa, o dia tá rendendo, aí você já fez um monte de coisa, e parece que a vida tá fluindo, tudo fica... Olha que maravilha. Quando ficou animado? Primeiro eu tive que ter o quê? O esforço de sair da cama, mesmo sem vontade. E depois eu fiquei animado. Por quê? Porque aí a gente começa a fazer as coisas, aquilo começa a dar o resultado, e eu fico toda animadinha. Então, para nossa vida com relação ao ânimo. Ânimo significa o quê? Disposição para continuar, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Então, bora manter o ânimo. Não tô feliz. Lembra da história? Ria de propósito. Não tô com vontade. Ria, porque você libera hormônios, ocitocina. E aí, minha filha, treinar. Depois que eu aprendi isso, às vezes no banho, tô pela vida, já fica assim, ó, no banho. Direto. O músculo aqui, ó, ficar assim. Então, bora exercitar, mesmo sem vontade. Sorria. Sorria. Não faz? Faz. Gente, tem que praticar. Por isso que daqui a uns anos eu quero estudar um pouco da neurociência, dessas coisas aí, porque Deus deixou tanta coisa pra gente, né? Que a gente ainda não conhece, não sabe, e que a gente... E assim, são coisas boas, né? Que ajudam a gente a viver nesse mundo meio doido. Dentro do nosso negócio, não é porque alguém disse não, né? Não é porque alguém disse não hoje, que significa que ela vai dizer não a vida toda. Eu, por exemplo, tenho várias pessoas, né, na minha equipe que disse não, que depois vieram. Então, assim, às vezes a gente leva um não e fala assim, nossa, nunca mais vou chamar essa pessoa. Eu lembro de Dani Fontana, ela falou assim, eu chamo até ela me bloquear. Todo mês eu tô lá. Então, assim, aí por isso que a gente olha para ela e vê assim, nossa, gente, como é que essa mulher realmente conseguiu chegar nesse patamar? Porque se esforçava, porque tinha ânimo de fazer, porque não se apegava no não ou na falta de resposta que tinha, como muitas vezes a gente faz. Então, o ânimo, ele vai abrir porta pra gente. E a pergunta para reflexão com relação ao ânimo é, você está permitindo ser desanimado pelas situações ou renovado suas forças em Deus todos os dias? Então, são perguntas para a gente refletir, um tapa na cara. A gente se permite realmente ficar desanimado por qualquer situação ou a gente realmente renova as nossas forças todos os dias em Deus? Porque a gente diz que confia nele, a gente diz que serve a ele. E a palavra diz que as misericórdias do Senhor, né, são a causa da gente não ser consumido, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E aí, muitas vezes, a gente esquece disso, a gente engrandece muito nossos problemas, né, e esquece o tamanho do Deus que a gente serve. Parece que os nossos problemas são sempre maiores do que tudo que a gente está passando. Nosso terceiro pilar, nosso terceiro passo é a coragem. A gente precisa encarar os desafios de quê? De frente. Não tem jeito. Tem gente que surge um problema, aí às vezes fala assim, nossa, sai do país, viaja, vai, vamos, não tem problema. E é até bom para espairecer a mente. Mas o problema, ele continua ali. Então, a gente precisa encarar muitas vezes algo de frente. E aí, o que Deus disse para Josué? Não temas, nem se espantes. E esse nem se espante, muitas vezes, né, nem pasme, ou nem tenha medo. Tipo assim, não fica com medo. Ou seja, eu fico pensando aqui, cara, se Deus falasse assim para mim,
Não temas, nem se espante, nem tenha medo. Na minha cabeça, eu falei, caraca, vai vir chumbo grosso por aí, vai vir coisa brava. Então, só que a gente sabe que o Senhor está com a gente. Então, é nele que a gente se renova todos os dias, todas as manhãs. E é nele que a gente precisa se encorajar. Gente, se não for nele, a gente não consegue, a gente não vence, não tem jeito. E trazendo essa coragem para a nossa vida, ter coragem não significa, a gente precisa saber disso, não significa não sentir medo, mas seguir apesar do medo. Uma mentoria que a gente está fazendo, né, que fala que o medo, ele sim, né, como a neurociência fala, ele sim não é algo de todo ruim, porque ele muitas vezes vai nos proteger. Se a gente não tivesse medo, a gente ia achar que podia voar e se jogar de qualquer lugar, achando que a gente ia conseguir voar. Então, o medo da gente se arrebentar, se espatifar lá embaixo, faz com que a gente não cometa essa loucura. Porém, a partir do momento que esse medo ele te paralisa, aí sim você precisa acender suas luzinhas de alerta, né, e começar a trabalhar para que ele não te paralise, porque no momento que ele te paralisar, aí o bicho está pegando e aí você precisa começar a trabalhar algumas coisas na sua vida. Dentro do nosso negócio, muitas vezes a gente tem o quê? A gente tem medo de vender, a gente tem medo de se expor, a gente tem medo de ouvir não, né? Mas para quem quer crescer, a gente precisa aprender a lidar com isso e a deter o medo. Porque muitas vezes a gente é aquilo, né? Que também a gente viu na mentoria. A gente não gosta de ser rejeitado e a gente encara o não como um ato de rejeição. Só que não é um ato de rejeição. Quantas vezes você tem que dizer para quem é mãe, né? Dizer não para o seu filho, mas não é que você está rejeitando ele. É porque é algo que no momento não cabe para dizer sim. Né? E quantos nãos a gente dá às pessoas na rua, num sinal, né? Quando as pessoas vêm nos vender, imagina se a gente comprasse tudo que nos oferecesse. Então, muitas vezes a gente vai precisar dizer não. Só que a gente precisa continuar, ter coragem para poder continuar. E a pergunta para a reflexão com relação à coragem é: qual medo está te impedindo de crescer? O que você faria se não tivesse esse medo? E aí é importante, é legal você colocar isso e começar a refletir. Cara, eu tenho esse medo aqui. Se eu tivesse certeza que não iria acontecer tal coisa, eu faria. E aí você começa a trabalhar. Cara, tá, mas o que eu posso perder? E o que eu posso ganhar se eu der esse próximo passo de coragem? Porque se a gente não se faz perguntas, se a gente não reflete, não para meditar e refletir nas situações que a gente vive, a gente fica enclausurado pelas nossas faltas de ações ou muitas vezes pelas ações erradas. E mesmo assim, a gente fala que a gente crê, né, num Deus, só que muitas vezes a gente está cego assim, porque a gente realmente não vai para a palavra, porque a palavra, gente, ela tira uma venda dos nossos olhos que vocês não têm noção. E quando você vai direto na fonte, nossa, a água é muito mais limpa, é muito mais cristalina do que você só ficar ouvindo o que as outras pessoas estão falando e pregando. Então, vá na fonte você mesmo, porque eu tenho certeza que a água que você vai beber de lá, minha filha, vai ser aquela água, como Jesus disse para aquela mulher no poço, né? Ela nunca mais teria sede. É exatamente isso, só que a gente deixa de beber da água, por isso que a gente está sempre assim, ó, seco, precisando, sabe? Que alguém faça alguma coisa, que alguém que responda às nossas expectativas. E aí vem a parte da obediência. Deixa eu tirar esse papo aqui. Vem a parte da obediência. A gente, nessa parte aqui da obediência, Deus fala o seguinte com Josué: não se aparte da sua boca este livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Ou seja, ele tinha que ter força, ter ânimo, ter coragem, mas ele tinha algo que ele deveria seguir. E ele não devia desviar nem para a esquerda nem para a direita. Ou seja, ele tinha um foco e ele já tinha os ensinamentos, as coordenadas que eram passadas para ele. Já existiam as leis e ele deveria se manter naquelas leis. Quando a gente traz para a nossa vida, a gente precisa o quê? Seguir os princípios que Deus traz para a gente. Quando a gente segue os princípios de Deus, isso nos traz o quê? Clareza, direção, segurança, porque mesmo que a gente passe por qualquer coisa, a gente se sente seguro. Quantas vezes vem alguns pensamentos na minha mente, meio de preocupação, e eu respiro e falo assim: eu sei que o Senhor está cuidando disso. Porque se é algo que você não pode cuidar, o Senhor vai estar cuidando. Agora, se é algo que você pode fazer, você mesmo tem que fazer. Agora, quando é algo que está fugindo do seu controle, se você não pode, entrega para quem pode. Agora, no nosso negócio, deixa eu só fechar esse aqui. No nosso negócio, como que se comporta essa questão de obediência? É a gente fazer o que a gente já aprendeu. É a gente trabalhar com honestidade, com excelência no nosso servir. Isso vai trazer o quê? Um crescimento sustentável, ou seja, exponencial, um crescimento que ele vai crescendo. Muitas vezes, quando eu trago isso daqui, eu falo assim: caraca, quantas coisas a gente aprende e a gente não coloca em prática. Por exemplo, aqui mesmo a gente está toda semana, né? Fora as outras coisas que a gente aprende, tipo, eu pago mentoria, eu pago curso, pago não sei o quê, quantas coisas a gente aprende e a gente não coloca em prática. E a gente fica na ilusão de que uma hora vai surgir uma bala de prata mágica
Alguém que vai dar uma instrução, tipo assim, nossa, agora o negócio, bum. Mentira que a gente manda com a nossa mente. Imagine, olha só, Deus que estava falando com Josué, e ele poderia pensar na mente dele o seguinte, cara, Deus é o Todo-Poderoso. Ele disse que já me deu a terra. Seguir meu caminho aqui que eu quero, se Deus quiser, fazer isso daqui acontecer. Não. Ele já tinha uma norma ali, ele tinha que cumprir aquelas leis. E às vezes, quando a gente traz isso para o nosso negócio, o que é a lei do nosso negócio? É o passo a passo que a gente tem que fazer. Deus não precisava fazer um milagre ali, nesse ponto especificamente para Josué, para ele seguir a lei, porque ele já estava ali. Muitas vezes trazendo para o nosso negócio o que não precisa, né? Prospectar, pedir indicação, vender, oferecer um negócio, que é toda aquela aula que a gente já teve lá no YouTube, e seguir aquilo ali. É aquilo ali que a gente precisa seguir para a gente ter sucesso no nosso negócio. Só que são essas leis que, na verdade, a gente já tem ali um passo a passo que a gente não faz. A gente se desvia o quê? Para a direita, para a esquerda. Quer dizer, para a direita, para a esquerda. Para quê? Procurando algo novo, algo que, nossa, agora eu vou fazer isso daqui. E sabe o que a gente faz também? A gente está sempre olhando o que o outro faz, para ver se eu fizer também, vai dar bom para mim. Eu acho que deu bom para fulano, então vai dar bom para mim. É claro que a gente pode se inspirar, né? Isso é maravilhoso. Justamente, eu pago uma consultoria onde lá tem várias mulheres que fazem um monte de coisa e compartilham. Só que eu preciso entender a minha realidade. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a gente que tem filho, eu, Lisana, que tem filho pequeno ainda, né? A nossa realidade de tempo, de demanda, pode ser muito diferente de uma outra pessoa, conforme tem nessa mentoria, que consegue fazer N coisas, e às vezes eu olho lá e falo assim, caraca, ela dá conta de fazer tudo. Aí depois eu falei, tá, eu tô fazendo dentro das condições que eu posso, né? Então, assim, a gente precisa olhar pra gente, cara, o que eu posso fazer? Qual é a minha lei do negócio aqui, né? Qual é a lei que eu tenho que seguir nem pra esquerda nem pra direita? Cara, o básico. Sabe o básico que funciona? Ele funciona mesmo. O problema é que a gente não faz. Tanto que, né? Essa empresa, ela tá há mais de 60 anos aí de existência, uma multinacional, mais de 40 países, ok. O que é que essa empresa faz? Coloca produto no rosto dos outros e vende. Coloca produto no rosto dos outros e vende. Coloca produto no rosto dos outros e vende. Há 60 anos. Agora, com o mercado digital, né, tá aí, então todo mundo precisa expandir para o digital. Mas o básico, o feijão com arroz, é aquilo ali. Então, assim, bora ficar com a nossa lei do nosso negócio para poder a gente não fugir do que a gente tem que fazer, achando que vai surgir uma bala de prata maravilhosa, uma magia, algo mágico para poder a gente ter sucesso, porque não é assim. Então, a pergunta de reflexão para obediência. Eu realmente já fiz tudo que aprendi e não obtive resultados? Posso afirmar com clareza que fiz tudo que foi me passado e mesmo assim não obtive resultado? Porque é fácil as pessoas falarem assim, nossa, meu Deus, o que é? Você pode afirmar que você fez tudo que realmente que foi passado para você e aí você não teve resultado? Que você realmente tentou? E se tentou, quantas vezes você tentou? Porque às vezes, eu mandei mensagem para uma cliente, ninguém quer. Aí quando fala assim, ninguém quanto? Aí a pessoa trava, né? Ninguém uma, duas? Porque se ninguém não é tanto assim, né? Porque ninguém é muita gente, gente. Existem muitas pessoas, muitos milhões de pessoas no Brasil. Então, ninguém é muita gente. E aí, a gente caminhando aqui para o final, né? Aonde a fé, gente. Se Josué não tivesse tido fé, ele teria. Você imagina a pessoa que tem fé correndo, tocando trombetas em volta de um muro para o muro cair. Se a gente falar assim, se a gente começasse a correr em volta de um muro hoje, eu imaginando a cena, né? Trocando trombeta, e as pessoas perguntam assim, o que você está fazendo? Eu falo, não, eu estou tocando porque Deus me mandou, porque esse muro ele vai cair. Tem que ter fé para fazer isso, gente. E tem que ter fé para acreditar que o muro ia cair. Então, assim, quando a gente vai para a palavra, assim, meu Deus, e hoje eu tenho vergonha só de mandar uma mensagem. Enquanto o Josué estava lá, ó. Então, assim, vocês têm noção das coisas, às vezes eu penso assim, meu Deus, o Senhor deve olhar para a gente e deve falar assim, meu Deus, que geração fraca. Né? A gente murmura por tão pouco. A gente faz pouco caso de tão pouco. A gente arruma encrenca por tão pouco. A gente se dói por tão pouco. E eu volto a falar. Isso é para mim, tá? Tudo que eu falo aqui, primeiro é para mim. Total. Eu sou a primeira da fila. E quantas vezes eu fico pensando assim, às vezes a gente está perdendo a nossa bênção justamente, a gente sabe, pela falta de ação, pela falta de fé, porque a gente já fica nesse achismo, não vou falar, não vou dizer porque eu acho que fulano não quer, fulano não quer. E quantas vezes, tanto que a gente se surpreende, nossa, pedi a fulano que nunca pediu. E a gente fica assim, ó, porque a falta de fé era tão grande que a gente se surpreende com a gente mesmo. Não é? Eu falei, meu Deus, porque a gente não acreditava. Então, assim, que a gente possa exercer, que realmente a terra que a gente pisar e que a gente tenha, né, essa ação de realmente ir a essas terras e colocar a planta dos nossos pés, porque a gente vai alcançar as terras aonde a gente está andando. Aonde a gente não pisar, a gente não vai alcançar. Então, que a gente, assim como
Deus disse para Abraão, saia da sua parentela, que eu te mostrarei, que realmente a gente saia, né? Muitas vezes, quando eu não estou falando sair da sua parentela, né? A gente largar os filhos, marido, não é isso não, tá, gente? Mas eu estou falando no sentido de se dispor aí. Cara, eu vou fazer. Vamos lá, vamos atender, vamos movimentar. É nesse sentido, tá? Não no literal da palavra, a gente largar os maridos, os filhos, tudo, sair na rua, não. Então, assim, sua fé, gente, na nossa vida, a nossa fé precisa ser maior do que as dúvidas. Se Deus já prometeu, a gente precisa já confiar e crer que já é nosso. Deus prometeu, é seu. É seu. Se o Senhor te prometeu, isso é seu. E fazendo isso daqui, eu lendo essa palavra hoje, falei assim, muito obrigado. Porque mesmo na nossa incredulidade, o Senhor, ele traz renovo através da sua palavra, sabe? Ele traz alento e ele nos faz lembrar outra vez do que ele já falou. Sabe quando a gente fala, é engraçado que a gente fala muito isso para os filhos, né? Até que tem filho grande. Caraca, já falei com o fulano, cara, quantas vezes eu já falei, né? Fulano já te disse isso. E aí a criança esquece, o filho esquece, e aí eu fico imaginando Deus, já falei para ela que é dela. Já falei que vai ser assim. Só que a gente fica ali, naquele desespero, naquele coração palpitando, preocupada, com a fé, ó, desse tamanhinho, né? E a gente precisa pedir todos os dias, Senhor, aumenta minha fé, Senhor, aumenta minha fé. E a fé no nosso negócio. Se você tem fé, portas se abrem, clientes chegam, oportunidades aparecem. Mas para que isso tudo aqui aconteça, a gente precisa se mover. A gente precisa se mover. A gente precisa realmente, quando mandar uma mensagem, acreditar que o Senhor já está operando lá do outro lado. E sabe que muitas vezes quando eu fazia isso, eu falei, Senhor, estou fazendo minha parte, opera lá. Cara, quantas vezes eu fui bem sucedida? O problema é que às vezes a gente quer ir só na força do nosso braço também. Aí a gente não tem sucesso e depois a gente fica frustradinha, culpando, ai, Senhor, poxa vida, né? Só que a gente precisa ter as nossas ações. Pergunta para reflexão: você está pisando no território da promessa ou ainda está paralisada no medo? E aqui eu vou lembrar de uma parte também que está lá em Josué. Está em Josué? Não, acho que está no livro antes. Não, está no livro de Josué. Não, Moisés já tinha morrido. Gente, é muito personagem. Ele já tinha morrido e foi na época de Moisés. Então está no livro antes. Quando Moisés pediu para os espias, porque foi Moisés que pediu para os espias ir lá, espiar a terra prometida. E os únicos que voltaram de lá falando muita coisa boa, que ia conquistar, que lá tinha isso, e a terra era assim, e era muito boa, foi o Josué e o Caleb. Todos os outros viraram e falaram assim, cara, lá o gigante é muito grande. A gente não vai conseguir tomar aquela terra de jeito nenhum. E Josué falou, se o Senhor se agradar de nós, é certo que venceremos. Isso é fé, gente. Porque ele tinha uma palavra lá atrás. Tipo assim, meu filho, ninguém vai ficar na sua frente, não. Bora! Então, se o Senhor se agradar de nós, é certo. Então, assim, será que, se a gente não fizer a nossa parte, com o propósito que o Senhor colocou no nosso coração, entregar para Ele, ter fé na palavra que Ele nos deu. E, detalhe, você não precisa receber uma revelação de eis que te digo, não, gente, porque a Bíblia, ela é a palavra revelada do Senhor. Se o Senhor também quiser usar alguém para te falar eis que eu te digo, amém. Receba se for do Senhor. Agora, o que eu estou querendo dizer é que você não precisa ficar pegado nisso para se alguém vier até você e falar eis que eu te digo, aí eu falo, então agora eu vou fazer. Porque o Senhor já deixou a palavra para a gente. Então, assim, e eu fico pensando, como que o Senhor pode se agradar da gente, né? Agora me vem à mente quando aquele soldado falou assim, Jesus, o meu filho está morrendo. E aí, Jesus falou assim, me diga, né, onde é a sua casa, eu tô falando aqui na versão deles, tá? Me diga onde é a sua casa, que eu vou lá. Ele falou assim, não, eu não sou digno que o Senhor pise na minha casa. Agora, eu sei que se o Senhor fala uma palavra, o meu filho fica curado. E aí, o filho dele ficou curado e Jesus falou assim, nem em Israel eu vi uma fé tão grande. Essa é a forma que Deus vai se agradar da gente. Eu pensando, como que Deus vai se agradar? A gente tendo fé, acreditando que Ele vai fazer no tempo dele perfeito. O problema também é o quê? Quando a gente vê aqui, lá no início, Deus falou com Josué assim, que a terra que eu havia prometido ao meu servo Moisés, ou seja, isso vem de geração, só que sabe o que entra? O orgulho, ele entra e fala assim, pô, eu vou morrer? Quantas vezes você não vê as pessoas falando isso? Eu vou morrer e não vejo tal coisa acontecer. Só que para o Senhor, as gerações eles são importantes. E a gente não se preocupa o que a gente está deixando. É por isso que a gente vê, jovens se perdendo, porque ninguém está mais nem aí, ó. Eu vim, fiz a minha parte, o resto do mundo que se lasca. Eu vou estar morto mesmo? Quem nunca ouviu falar isso? Nessa época eu já vou ter morrido mesmo. E o Senhor tem promessa. E quando Ele tem promessa para você, Ele quer dizer que a sua geração, Ele tem promessa para a sua geração também. Na Bíblia, a gente vai ver o quê?
que muitas promessas elas foram se cumprir gerações pós gerações. Até a questão da terra prometida mesmo, os únicos daquela geração que entraram foi o Josué e o Caleb. Toda geração, sabe por que não entrou? Porque não teve isso aqui, ó, paciência. Eles murmuravam, eles reclamavam o tempo inteiro. Deus fazia cair, minha filha, carne do céu, cordoniza. Fazia cair maná do céu, e o povo reclamando. Fazia sair água da rocha, e o povo reclamando. Quantas vezes Deus tem provido na sua vida e você tá o quê? Reclamando. Porque uma coisa sai do nosso controle e a gente fica o quê? Reclamando. Porque não está como eu gostaria que estivesse. E é assim que a gente age. Aí eu fico pensando, como é que Deus vai se agradar da gente? Por que as coisas não acontecem? Porque a gente nem tem fé, a gente nem está agradando a Deus. E agradar a Deus é ter fé. E a gente precisa de quê? De paciência. Eu tinha falado que era 5, né? Mas como sempre, eu sempre coloco uma a mais, porque vai vindo na minha cabeça, falei, epa, que isso daqui é importante, e isso daqui vale muito pra gente. E aí, quando a gente sabe quanto tempo que Josué teve que ter paciência para entrar lá, 40 anos apenas. E a gente começou a empreender hoje, e amanhã eu quero estar rica, bebê. Imagina, se eu vou levar 40 anos, se eu vou levar 5 anos, 2 anos, para ficar rica, com a conta cheia de dinheiro. Davi levou 30 anos para tomar posse do trono dele, que Deus já tinha dado para ele, já tinha ungido ele, mas até ele sentar lá no trono, foram 30 anos. Mas para que eu vou ter paciência? Não é mesmo? Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve que esperar 30, mas eu não posso. Eu não posso, eu fico, né, a flor da pele. Abraão, 25 anos, para o herdeiro dele, que Deus tinha prometido, que ia dar para ele. O homem já estava velho, caquético. Provavelmente as pessoas deviam olhar para Abraão e deviam rir da cara dele, né? Uma mulher idosa, ele também velho, e já 25 anos com a promessa. Imagina a gente nessa situação hoje. Elisana velho, marido velho, e fala assim, não, o Senhor vai me dar um filho. Há 25 anos ele já prometeu. Então, assim, será que realmente, pergunta que fica pra gente, será que realmente eu estou tendo fé? Porque fé, ela está muito vinculada com a paciência, né? Porque fé é a gente acreditar numa coisa que ainda não veio, mas a gente acreditar como se já existisse. Então, você imagina essas pessoas que esperaram pouquíssimos tempos, só que elas tinham o quê? Elas tinham uma promessa. E eu fico pensando, cara, imagina, você tem uma promessa e você acredita que o Senhor, ele vai cumprir independentemente se seja no seu tempo ou não. Então, gente, que vocês comecem a alcançar lugares, pise a planta dos seus pés em muitos lugares e lembra dessa palavra, Senhor, a planta dos meus pés estão aqui. Me dá espírito de ousadia, de ânimo, de coragem, de obediência. Quantas vezes a gente desobedece, a gente vai por outro caminho e detalhe, o Espírito Santo está sussurrando ali, porque você sabe que está fazendo negócio errado. E mesmo assim você faz. Quantas vezes a gente falta paciência? E, cara, vai ter desafio, vai ter, ninguém tá aqui te vendendo um negócio, nossa, fica na cama. A gente vê às vezes, né? Venda sem sair de casa, sem botar cara, sem fazer não sei o quê. Mas... me mostra que eu quero ver, porque a própria palavra fala que a gente tem que se esforçar. Gente, dúvida? Beber água. Alguém quer falar nada? Tá tudo tranquilo, só eu que... Nossa. Só eu que não lapada. A mulher pregou, gente. Prega e prega. Maravilhosa. Gente, foi uma lapada isso daqui para minha vida e para o meu negócio. Porque quando a gente vai para a palavra de Deus e a gente começa a realmente meditar e destrinchar aquilo e trazer para o nosso contexto de vida, eu fico olhando assim, meu Deus, como que eu já li isso daqui, né? E eu não vi nada disso, né? A palavra de Deus é muito assim, né? A gente volta e o Senhor ainda está falando. Tinha um cara que ele até já faleceu e falou assim, ele falava, a palavra de Deus é algo que é como se fosse aquela laranja. Você volta lá, você espreme e ainda sai mais um pouquinho. Aí você volta de novo e sai mais um pouquinho. A mesma palavra, sempre sai alguma coisa diferente ali, um entendimento diferente. Mas que realmente seja algo que a gente lembre, né, gente? Porque eu sei que a nossa mente é muito vaga, a gente vai se atolando nos afazeres do dia a dia. Estava falando com Mônica. Eu fiz essa aula aqui, vou deixar gravada, tá gravada, Cida, depois você vê o começo. Eu estava falando com Mônica que... deixa eu preparar essa gravação aqui, para poder ela não ficar muito grande.